Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ver qual é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ouça com fé a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te damos graças, porque lida foi a tua palavra. Eis aqui o teu povo congregado, Senhor, sedento, como a corça anseia pelas águas, por ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo aplique esta palavra, na medida da necessidade de cada um dos teus filhos aqui presente. Fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos viver a vida para a glória do Senhor, segundo a tua vontade revelada na tua palavra. Que nesta manhã o Senhor Jesus seja exaltado e que saiamos daqui mais preparados para servi-lo em nossas vidas, mais confortados em meio a toda dor, mais crentes, mais, Senhor, cristãos, de fato, discípulos de Jesus. Assim, para a honra e glória do seu nome, nós oramos em nome do Senhor. Amém. Meus amados, filhos jamais deveriam sentir vergonha de seus pais. Seria uma estupidez um filho sentir vergonha de seu pai, porque este filho só está vivo por conta dos seus pais. Do mesmo modo, um cristão jamais deveria se sentir vergonha da cruz de Jesus. Seria igualmente uma estupidez. Por quê? Porque segundo a Escritura, segundo a história nos revela, e o Espírito revela ao nosso coração, na cruz, esse cristão deixou a morte e passou para a vida, passou a ter vida diante de Deus. Em linhas gerais, é isso que o apóstolo Paulo nos revela, nestes dois versículos, que para muitos estudiosos é o tema central da carta aos Romanos. Primeiro, o versículo 16 revela a todos nós que o Evangelho é o poder de Deus. E o versículo 17 diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Daí o título desse sermão, muito simples: o Evangelho é o poder e a justiça de Deus para salvar. Vamos pensar um pouco aqui nesse versículo 16 primeiramente. O Evangelho é o poder de Deus. Veja comigo novamente o que Paulo diz aqui: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Interessante, ele começa aí com uma conjunção explicativa: pois, ou, portanto. Se vocês se lembrarem da última pregação, o anseio de Paulo era visitar os crentes na igreja de Roma. Ele queria estar lá para demonstrar o amor dele por aqueles irmãos, para partilhar algum fruto do Espírito com eles, no ensino, na pregação da palavra, para ser edificado pela igreja, porque todo crente tem um dom espiritual, e Deus vai usar essa pessoa no poder do Espírito, na edificação da sua igreja. E veja, ele queria pregar a eles o Evangelho, que havia alcançado a sua vida. Então, é claro, é uma honra para Paulo, é uma glória para Paulo pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho com as pessoas. Então este portanto está ligando o que ele vai dizer agora, que é uma honra para ele pregar o Evangelho, com aquilo que ele havia explicado antes. De fato, lá no comecinho deste capítulo 1, Paulo já havia falado o que é o Evangelho. Ele diz que o Evangelho não é boas obras humanas. Ele diz que o Evangelho é o cumprimento por Deus de uma promessa antiga, feita ao seu povo, cumprida em uma pessoa, e ele dá o nome na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Lembra? Uma pessoa teantrópica, um nome difícil que Calvino deu, né? Por quê? Porque Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Ele é Deus divino e ele é homem. Então Jesus é diferente de todas as pessoas, porque ele é Deus e ele é homem. E o Evangelho, Paulo vai dizer, é essa pessoa. Então veja, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender o seguinte, meus amados: o cristianismo que apresenta este Evangelho na pessoa de Jesus é diferente de todas as demais propostas religiosas, de todas. Por quê? Por várias razões, mas principalmente porque o cristianismo bíblico é muito mais do que um corpo sistematizado de doutrinas. O cristianismo tem a ver com uma pessoa, o Evangelho tem a ver com uma pessoa.
todas as demais propostas de religião estão fundamentadas nos ensinos dos seus mestres, dos seus líderes. É um corpo de doutrinas. Então você pode pegar o budismo, o hinduísmo, lá no Japão, o shintoísmo, as religiões orientais, aquelas de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, o espiritismo, todas as seitas, todas estas propostas de religião estão fundamentadas no quê? Naquilo que os seus fundadores, que os seus mestres, que os seus idealizadores propuseram, um corpo de doutrina. Por isso, eles morreram e os ensinos permanecem aí. No cristianismo é diferente. Tudo que Jesus ensinou, desde a antiga aliança pelos seus profetas, passando por ele mesmo nos seus dias, seguindo depois no ministério apostólico, tudo que ele ensinou apontava para aquilo que ele iria fazer na cruz e na ressurreição. A obra de Cristo na cruz autenticaria as suas palavras. Então, o cristianismo depende da pessoa de Jesus. Daí Paulo dizia lá em 1 Coríntios 15, falando aos coríntios, lá no capítulo 15 da primeira carta, ele diz o seguinte: se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, e seria vã a fé de vocês estariam perdendo tempo aqui nesta manhã. Por quê? Porque vocês teriam morrido ou morreriam ainda nos pecados de vocês, porque justamente Cristo morreu para o perdão dos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para aplacar a ira de Deus por nossos pecados diante de Deus. Nós temos visto a doutrina da justificação. Por meio de Cristo agora nós somos aceitos diante de Deus, não é pelas nossas obras, é pela obra de Cristo. Então Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo. Mas de fato ele diz, Cristo ressuscitou, portanto a sua palavra só não passará. Por quê? Porque ele está vivo. Então como se envergonhar deste Deus vivo que se revela no Evangelho? Paulo diz aí, pois não me envergonho do Evangelho. Veja, envergonhar-se aqui lá no original eu não tenho culpa por ter sido alcançado por ele, pelo contrário, ele me libertou da culpa dos meus pecados diante de Deus. Eu não me sinto constrangido diante das pessoas, é uma honra, é uma glória caminhar agora de maneira inocente diante de Deus pelo sangue de Cristo. E mais, não tenho remorso por ter sido alçado por Cristo naquele dia na estrada para Damasco, nada disso. Eu não me envergonho. Meus amados, Paulo era fariseu e ele se orgulhava das suas obras de cumprir a lei de Moisés em seus dias. Mas quando ele foi alcançado por Cristo, ele entendeu que o verdadeiro caminho para cumprir a lei de Moisés não era o que ele fazia, era a obra de Jesus no singular, a obra única, suficiente, o sacrifício, a entrega de Cristo. Quem sente vergonha do Evangelho está demonstrando, por exemplo, que há outros caminhos mais agradáveis para se alcançar o céu do que a cruz de Cristo. Quem sente vergonha de ser cristão, de testemunhar da sua fé diante de um mundo sem Deus, está negando a cruz de Jesus, sentindo vergonha dele, do seu sacrifício diante dos homens. E a sentença de Jesus para esse tipo de comportamento, quem sente vergonha dele, é pesada. Olha o que ele diz em Marcos 8,38, eu vou ler para você. Marcos 8,38, Jesus diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Por que alguém sentiria vergonha de viver dependendo e dizendo que Jesus é seu Salvador? Fiquei pensando nisso. Por que sentir vergonha disso? Porque não pertence a Jesus, porque nunca foi alcançado por ele, pelo seu poder, pela sua verdade, pela sua graça, pela sua libertação. Judas Iscariotes sentiu vergonha do Evangelho, por isso ele preferiu vender o Evangelho por 30 moedas, a caminhar ao lado de Jesus em sua vida, e o seu fim foi trágico, ele foi se enforcar, não houve esperança para ele. Viver e compartilhar o Evangelho é motivo de glória, de honra para o cristão. Na prática, viver a verdade do Evangelho, de que o caminho para a verdadeira vida é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, sim, no dia a dia, vai nos levar a fazermos escolhas difíceis, como disse Jesus, a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8,
que uma forma dele demonstrar que ele não sentia vergonha do Evangelho na condução da igreja de Éfeso era participar dos sofrimentos do Evangelho, aqui nesse mundo. Participar dos sofrimentos do Evangelho é não se envergonhar dele, no seu grupo na escola, no seu grupo no trabalho, diante do vizinho, ao lutar contra o seu próprio pecado. Mas, em vez de se envergonhar do Evangelho e da cruz de Cristo, é engrandecer ao Senhor com a sua vida, em uma vida de testemunho, de verdadeira fé, de que Cristo se entregou na cruz de fato, para nos perdoar os pecados, e ressuscitou para a nossa justificação, mas de todo aquele que nele crê. É o que nós pregamos aqui na Páscoa, a semana passada, Romanos 4:25. Ele se entregou por conta das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Isso é a Páscoa. É claro que viver um estilo de vida desse, de fé, de declaração, de convicção desse, exclusivamente Jesus é quem salva e não outro caminho, isso vai produzir perseguição. Sim, vai mesmo, mas preste atenção: se com Cristo alguém sofre nessa vida, a promessa é de glória no final. Romanos 8:17, Paulo diz: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Sabe o que isso aqui me mostra? Que não há glória sem sofrimento. Se você é cristão, não tem jeito, há um preço a ser pago, mas olha a promessa: glória no final. O que fez Deus ao revelar esta boa notícia ao Evangelho? Ele nos salvou, só isso. O Evangelho revela que Deus em Cristo nos salvou da condenação por nossos pecados, destruiu a morte e trouxe para nossas vidas uma vida de imortalidade. Como se envergonhar daquele que me amou tanto e morreu por mim em uma cruz? E eu pergunto para você nessa manhã: quem morreria por você? Essa é uma pergunta que nos desafia. Será? Vamos trazer a cruz para os nossos dias? Nos Estados Unidos você tem execução por cadeira elétrica. Você imagina uma cadeira elétrica pulsando 2.000 volts, está saindo faísca dela, é sentar e morrer. Quem sentaria ali por você? Jesus Cristo sentou. Entende o tamanho da obra dele? Como se envergonhar desse Deus? Como se envergonhar daquele que venceu a morte física, espiritual e eterna por mim? Como se envergonhar daquele que me tirou das trevas, das garras do diabo, da corrupção do meu próprio coração e me levou para o seu reino de luz? Como se envergonhar daquele que me livrou da ira de Deus por todos os meus pecados? Como se envergonhar daquele que foi punido em meu lugar por cada mentira que eu já contei? Como se envergonhar daquele que me deu vida, uma vida que nunca mais vai acabar? Como? Depois que Paulo foi alcançado pela graça de Cristo, lá naquela estrada para Damasco, tudo na sua vida perdeu o colorido, perdeu o valor, num certo sentido. Sua vida agora era o Evangelho, que o havia salvo da condenação de seus pecados, pela cruz de Jesus. Sabe onde ele vai declarar isso? Por exemplo, quando ele escreve lá aos Filipenses, capítulo 3, eu vou ler para você. Filipenses, olha o que ele diz aqui, capítulo 3, versículos 7 e 8. Paulo diz assim, refletindo naquilo que o Evangelho era para ele: mas o que para mim era lucro, a minha vida toda, tudo que eu tinha, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, de Cristo, perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Sabe o que era todo o conhecimento teológico que Paulo tinha no judaísmo? Paulo era um erudito, ele não era qualquer pessoa nos seus dias. Sua boa saúde, suas rodas de amigos do passado, onde muitas vezes combinaram perseguir e destruir a igreja de Cristo, as suas refeições regadas de boa comida e vinho, a honra de Paulo, o prestígio dele como fariseu no meio daquela cultura, o respeito que ele tinha na comunidade judaica em geral. Sabe o que aconteceu com tudo isso quando ele foi alcançado pelo Evangelho de Jesus? Ele diz, se tornou, é uma palavra aqui em Filipenses, refúgio, a palavra antiga, né? Refúgio é lixo. Isso perdeu o valor, era algo sem valor, sem importância agora, diante da graça de conhecer a Cristo, de caminhar com Ele neste mundo. Tudo na sua vida havia perdido o valor.
O Evangelho de Cristo era o seu bem mais precioso. Agora, olha só, não foi a escolha de Paulo por Cristo, foi a escolha de Cristo por ele, porque crer no Evangelho não é produto da vontade humana. Deus, por sua graça, tem que levar um coração até as mãos de Cristo. Por isso que Paulo diz aí, em Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é um poder. Preste atenção. Poder lá no grego, dinamis, da onde vem a palavra portuguesa dinâmica, né? Com força, com poder. Esse poder significa manifestar influência sobre uma realidade de modo sobrenatural. Isso é o poder. Manifestar uma influência sobre uma realidade sobrenatural. Imaginem que nesse momento viesse uma força sobre esta Bíblia e ela desaparecesse. A gente poderia dizer que um poder veio sobre isso aqui, manifestou algo, uma influência sobre um bem físico de maneira sobrenatural, porque naturalmente você não pode fazer uma Bíblia sumir. Isso é o poder do Evangelho. E por que isso, meus amados? Por que o Evangelho precisa ser um poder? Porque se ele não fosse uma força sobrenatural que está além de nós, humanos, ele não conseguiria render as nossas forças contra ele. Se o Evangelho não fosse um poder sobrenatural, sabe quem seria salvo? Ninguém. O salmista, inspirado por Deus, lá no Salmo 14, olha o que ele diz nos versículos 2 e 3. Salmo 14, versículos 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Agora, todos se extraviaram, injustamente se corromperam. Quem? Os homens, que estão debaixo dos olhos de Deus, ou seja, toda a humanidade. E olha a ênfase: não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Debaixo do céu, ninguém seria salvo se o Evangelho não fosse um poder. Eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui, você que vai ouvir essa mensagem depois também não estaria ouvindo. As mesmas pessoas que gritaram quando viram Jesus entrar em Jerusalém, uma semana antes da Páscoa, antes da sua morte, estenderam ramos de palmeiras nos chãos, botaram as suas camisas, e elas gritaram assim: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Hosana significa, a salvação chegou. Essas mesmas pessoas, ou muitas delas, dias depois, na presença de Pilatos, estavam gritando para Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Se o Evangelho não fosse um poder, ninguém seria salvo da sua resistência a Cristo, da sua rebeldia a Ele. Eu não sei se o apóstolo Paulo estava lá naquela multidão em Jerusalém, mas na morte de Estevão ele estava presente, lá em Atos 7, diz o texto que ele até guardou as suas vestes. Agora, depois que ele foi alcançado pelo Senhor, depois que o Evangelho veio sobre a vida dele, ele foi vencido na sua resistência a Cristo, e agora ele passou a seguir o Senhor. Se o Evangelho é o poder de Deus, quem pode vencer Deus se Ele quer agir sobre a vida de um pecador e salvar? Ninguém também. Isaías fala isso lá no capítulo 43, 13: agindo eu, quem impedirá? Se Deus quiser salvar um pecador, Ele salva. Então há esperança para nós que muitas vezes conhecemos pessoas queridas, amados nossos, que ainda não foram alcançados. Há esperança. Por quê? Está vivo. Se essa pessoa está viva até o final da sua vida, há esperança de que em algum momento esse poder possa vir sobre a vida dele. É por isso que eu creio na graça irresistível. Na graça de Deus, ela é irresistível. Quando Deus quer salvar alguém, Ele salva, e essa pessoa não pode fazer nada. Mas também o inverso é verdadeiro. Quando Deus não quer salvar alguém, Ele não salva, e essa pessoa também não pode fazer nada. E Deus age assim para a sua glória, para o louvor da sua graça, como temos visto lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 6. Por que Deus elege alguém antes da fundação do mundo para ser salvo em Cristo, e deixa outros entregues aos seus pecados? Para o louvor da sua glória. Porque Deus não deve nada a ninguém. Porque tanto eu quanto você que fomos alcançados, também somos pecadores. Quando éramos pecadores, condenados quando fomos alcançados, não tínhamos crédito diante de Deus, assim como aquele que não foi alcançado, porque o pecado nos nivela.
O pecado nivela todos os homens diante de Deus, é uma raça caída, segundo as Escrituras. Imagine que você é credor e você tem 2 devedores. Você, credor, resolve perdoar um. Você perdoa um e não perdoa o outro. Aquele que não foi perdoado pode exigir de você que também o perdoe? Não, ele tem crédito diante de você, ele é teu devedor, ele está nas tuas mãos como credor. Você faz com o teu crédito o que você pretender fazer como credor. Você usa, você exige dele, você passa para uma outra pessoa a cobrança, enfim, você troca com alguém. Você é o credor. Se é assim nas relações humanas, imagina diante de Deus, uma raça caída diante dele, na eternidade. Ele olha e fala: eu vou perdoar esse e não vou perdoar esse. É assim que Deus age. É uma doutrina difícil a da eleição? Demais. É demais, é difícil para a gente, porque a gente quer salvar todo mundo. É uma doutrina difícil, mas sabe qual é o problema? Ela é bíblica, e se ela está na Bíblia, Deus a revelou. O Espírito Santo nos revelou que Ele trabalha assim. Isso é Deus, um Deus justo. E no que consiste essa salvação? Do que o Evangelho nos salva? Do que o pecador precisa ser salvo? Isso aqui é interessante. Ele vai nos salvar de algo no passado, do presente e do futuro. Ele vai nos salvar da culpa do pecado, Ele vai nos salvar do domínio e do poder do pecado, e Ele vai nos salvar da presença do pecado. É uma salvação plena. Então, olhando para o passado, o Evangelho nos salva da culpa do pecado, culpa que nós tínhamos diante de Deus pelo nosso pecado, porque Jesus na cruz recebe a punição do meu e do teu pecado. Então, diante de Deus, nós não somos mais culpados por nossos pecados. A morte de Cristo foi o pagamento diante de Deus por cada um dos meus e dos teus pecados. Então o diabo não pode mais acusar a igreja de Cristo diante de Deus, porque não somos mais culpados por nossos pecados. Agora, no presente, nós somos salvos do quê? Pela habitação do Espírito Santo em nós, do poder do pecado, do domínio do pecado. João 16, versículo 8, ali ele registra as palavras de Jesus. Jesus diz ali que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, se toda a humanidade caiu em Adão e é pecadora, toda a humanidade é escrava do pecado. Mas quando o Senhor entra em nós, quando este poder vem sobre nós, quando nascemos do Espírito, pela pregação da palavra e a operação do Espírito, o que acontece? Jesus diz em João 16, 8, o Espírito Santo abre os nossos olhos para o pecado. Então hoje, se você mente, você sabe que é pecado. Eu era um homem muito mentiroso antes de conhecer a Cristo, e eu também era alguém que falava muito palavrão. Quando o Senhor me alcançou, o Espírito Santo tirou isso. É algo sobrenatural, irmãos. E hoje, quando eu ouço alguém falar palavrão, dói o ouvido, ofende a santidade de Deus, cada palavra suja dita. Mas por que alguém diz? Porque não teme a santidade de Deus, porque não teme a Deus, não tem o Espírito. Agora veja, essa salvação então também tem uma operação no presente, nos livrando do poder do pecado, mas ela aponta para algo grandioso no futuro também, onde não haverá mais a presença do pecado. Na glória, se você comparecer diante de Deus antes de Cristo voltar, você morre, a tua alma acorda na presença de Deus no céu. Ali não há mais a presença do pecado. E quando Cristo voltar para julgar todas as coisas, então tudo estará restaurado à sua imagem. Então aquela alma que já está lá com Ele, na volta dele, ressuscitando o corpo, se unirá a essa alma, e ambos então, nunca mais tendo pecado em sua presença, habitarão o céu em plenitude. E isso aqui é bem interessante, quando a gente olha para a história da redenção, pensando nessa questão, de poder pecar, de não poder pecar, da presença do pecado, da não presença do pecado. Olha só, antes da queda de Adão, Adão podia pecar, ali ele tinha o verdadeiro livre-arbítrio, diante de algo ele poderia escolher, sem ser pecador, se ele acolhia aquilo ou não, antes da queda, tanto é que ele pecou, então ele podia pecar, mas ele podia não pecar também. Depois da queda, no estado de miséria, antes da queda a gente chama de estado de inocência do homem. Depois da queda, o pecado entrou na humanidade. E agora? Agora o homem não pode mais não pecar. Por quê?
Porque a natureza dele é caída, é corrompida pelo pecado. Quando o evangelho alcança esse homem, o homem pode não pecar. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, que diz a ele: meu filho, estude para se dar bem na vida. Rapaz, trabalhe honestamente, respeite os seus pais. Pais, não provoque seus filhos a ira. Tenha compromisso com a igreja, tenha compromisso com a meditação na palavra de Deus. Você vai caminhar com Deus nessa vida. O Espírito Santo leva o homem a não pecar, embora o pecado esteja nele, a presença do pecado. E na glória? Na glória, o homem não vai poder pecar. Olha que interessante. As pessoas dizem assim, que a glória é a restauração do Éden, ou seja, uma vida antes do pecado. Não, está errado. A glória é um estado melhor do que o Éden, porque no Éden Adão podia pecar. Na glória você não vai poder pecar. Por quê? Porque não há a presença do pecado. Entenderam isso? Olha que interessante. Então a glória é algo supremo, é algo absoluto, de fato, na vida do cristão. Por isso que quando a gente lê lá em Apocalipse 21:4, ali eu gosto daquele texto, porque ele descreve o estado de bem-aventurança do homem glorificado. Lá está escrito assim, ó: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um mundo onde havia a presença do pecado. Por que não tem morte? Não tem pranto, não tem dor, não tem luto, porque o pecado não está presente lá. O Evangelho traz uma salvação completa ao homem. Agora essa salvação tem uma condição, é a fé. Porque Paulo diz aqui em Romanos 1,16, que a salvação é para aquele que crê, que confia em Jesus revelado no Evangelho como Salvador. Olha aí comigo, Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso aqui lança por terra a tal da salvação universal, aquela de que todos serão alcançados pelo amor de Deus, toda a humanidade será salva, não segundo Paulo, trazendo uma palavra inspirada da parte de Deus. Quem defende a universalidade da salvação, sabe o que ele está fazendo? Ele está buscando justificar a sua falta de fé em Cristo, dando um jeitinho de arrumar a sua salvação, dizendo: ó, eu não creio em Cristo como meu Salvador, não tenho compromisso com a igreja de Cristo, com o povo de Cristo, mas eu sou um cara bom, eu trabalho honestamente, eu pago. Quem já não ouviu isso? Não precisa ir na igreja para estar salvo. Isso não é bíblico, porque aquele que foi alcançado pela salvação, ele tem prazer em estar aqui, sendo alimentado na alma, como nessa manhã, pela pregação da palavra de Deus, sendo fortalecido para enfrentar as aflições, porque você não sabe o que virá ainda. Tolerância é uma palavra que a gente ouve muito hoje, é ou não é? Tolerância. E eu vi uma definição fantástica outro dia, de tolerância. As pessoas são tolerantes com tudo hoje. Uma pessoa definiu assim tolerância, ó: tolerância é a virtude daqueles que não têm convicção. Eu vou repetir: tolerância é a virtude daqueles que não têm convicção. Por quê? Fiquei pensando, simples. Se você tem convicção em algo na tua vida, você não vai tolerar aquilo que ataca aquilo que você crê. Não vai. Você não vai tolerar aquilo que é uma mentira diante da tua verdade. Então, olha a ironia da definição: tolerância é a virtude, não é virtude nenhuma, daqueles que não têm convicção. Quem não tem convicção de nada, aceita qualquer coisa que te falem, você abraça. É lindo, Deus é só amor, não vai condenar ninguém. Os universalistas na salvação são tolerantes, eles não têm convicção de nada, de que a verdade está em Cristo para salvar, de que o Evangelho é o poder para salvar. Os universalistas, eles são tolerantes, entenderam isso? Isso é bem interessante, não é? Quando escreve aos Gálatas, Paulo não é tolerante não. Ele vai dizer assim, ó: ainda que um anjo ou eu mesmo venha aqui e pregue outro evangelho, que vai além do que vos preguei, que é Cristo crucificado, ele diz, seja maldito. Ou eu vou estar louco se eu fizer isso. Ou um anjo, um ser celestial, seja maldito, seja anátema. Ele pregava a sabedoria e o poder de Deus, que é o Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23, 24. É preciso ter fé somente em Cristo para ser salvo por Ele. E essa fé Deus concede soberanamente em sua graça, como um presente, como um dom. E sabe onde é que está a universalidade da salvação, segundo esse texto de Romanos 1,16? Está em ele ser oferecido a pessoas de todas as nações,
de todas as raças, de todo status social, de todas as cidades, grandes, pequenas. Aí que está, porque olha o que Paulo diz no final de 16: essa salvação de quem crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, na cultura dele ali, no contexto dele, do judeu e também de todo aquele que não é judeu, do estrangeiro, do gentio, de quem não é judeu de nascimento, do grego aqui no caso. Então quer dizer, a salvação é estendida para toda a humanidade, mas ela só é eficaz para quem crê. Então, desta humanidade, diante da qual Deus oferece a salvação, só será salvo em Cristo quem crer. Sobre aqueles que vierem o poder do Evangelho. Que coisa maravilhosa isso aqui. E porque o Evangelho é esse poder para salvar o pecador diante de Deus pela culpa do seu pecado, do poder do pecado e da presença do pecado, porque Paulo vai deixar claro no versículo 17, é porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Isso é importante demais. Olha o que diz o versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que justiça de Deus é essa que o Evangelho revela? Essa palavra justiça aqui, ela é bem interessante lá no original. Dikaiosine, ela tem um sentido jurídico, meus irmãos. Veja, quando um juiz absolve alguém de seus crimes em seu tribunal, imagine, ele faz justiça ao caso, não faz? Tem ali alguém acusado diante dele, e ele julga, e ele absolve fazendo justiça. Pois bem, o pecado, ou o pecador quando peca, o que ele faz? Ele quebra a lei de Deus, e se ele quebra a lei, ele se torna culpado diante da lei de Deus, diante do juiz, que é Deus em seu tribunal, e ele será condenado por Deus à morte, porque Deus é justo, e tem que punir o pecado humano. Então, quando Paulo diz que no Evangelho, na cruz de Cristo, na pessoa de Cristo, Deus revela a sua justiça, ele está dizendo que Deus, como um santo e justo juiz, ele condenou o pecado do seu povo na cruz de Cristo. Para quê? Para que ele se tornasse justo e justificador desse povo. Deus é justo. O meu pecado e o seu pecado foi condenado em quem? Em Cristo, na pessoa de Cristo, revelado no Evangelho. E agora? Agora ele nos torna justo. Olha só, Deus condena o nosso pecado no Senhor Jesus, e ele mantém a sua justiça, ele puniu o pecado. Quando ele absolve um eleito, ele não absolve o eleito de maneira despótica, de maneira arbitrária. Isso que o homem não entende. Ele diz assim: por que Deus salva um e não salva o outro? Veja, aquele que foi salvo, ele foi condenado. Ele foi condenado em quem? Em Jesus, em quem ele crê. Por isso que o Evangelho revela a justiça de Deus, porque o Evangelho mostra Cristo morrendo pelo pecado do seu povo, para que esse povo fosse absolvido diante dele. Aí a Escritura diz que Deus, ele é justo e justificador de muitos. Coisa maravilhosa. Martinho Lutero, no século XVI, quando leu isso aqui, a mente dele se abriu, porque Lutero, ele era um monge na igreja católica apostólica romana, e ele vivia se chicoteando. Por quê? Ele não entendia como ele, pecador, poderia comparecer diante de um Deus que é santo, santo, santo. Como que isso pode ser? Até que ele leu estes versículos, irmãos. Olha a importância disso aqui. E ele entendeu que a justiça de Deus pelo pecado dele se revelava onde? Em Cristo. Havia sido punida e feita em Cristo, quando Jesus morreu por ele na cruz, para que ele agora não lutasse para obedecer a Deus segundo o que ele fazia, porque aí ele não ia dar conta mesmo. Em Romanos 3,26, Paulo diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, na cruz, para ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se o Evangelho revela essa boa notícia de que Jesus assumiu os meus pecados e me declarou inocente diante de Deus, e agora pela fé nele eu estou salvo, ora, de fato, o Evangelho é uma boa notícia, boas novas, e revela a justiça de Deus. Essa justiça é minha pela fé. Olha o que ele diz aí no versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, do início ao fim, a salvação é pela fé, não é pela obra humana. Só pode desfrutar de verdadeira vida diante de Deus nesse mundo quem tem fé no Evangelho de Cristo,
que revela a justiça de Deus. E das palavras de um puritano chamado John Owen, na morte de Cristo. Tem um livro desse puritano chamado John Owen. O livro é assim, ó. O título do livro: A morte na morte de Cristo. É isso que o Evangelho revela. Esta morte que nos tornava culpados diante de Deus pelo nosso pecado, foi morta por Jesus na cruz, ou na morte de cruz. A morte na morte. Que coisa estupenda é o Evangelho. Por isso que a salvação do início ao fim é pela fé, que Deus nos dá de graça. E como se envergonhar desse Evangelho de Cristo? Como não ser grato a Deus pela fé que Ele me deu de graça, sem merecimento meu, em Jesus como meu Salvador? Imagine, você é devedor de uma dívida impagável. Imagina, você está preso por conta dessa dívida. Alguém vem e assume a tua dívida, quita o teu débito e te liberta da prisão. E eu pergunto, o que se espera que você faça diante do teu benfeitor? Imagina a cena. E eu pensei numa resposta aqui: Senhor, eis aqui o teu servo. Essa seria a resposta daquele que foi alcançado pelo poder do Evangelho. Sabe uma outra palavra também que eu tenho visto muito, e eu vejo tatuado na pele, eu vejo em camiseta, eu vejo em bandeiras, em passeatas, eu vejo em adesivos em carros, está muito na moda também, além da tolerância, a palavra gratidão. Você já deve ter visto, gratidão. Às vezes põe até um coraçãozinho assim, ó, no final. Mas gratidão a quê? E eu pergunto para as pessoas muitas vezes: escuta, você é grato a quê? A família, o trabalho, a saúde. Você ouve de tudo, mas sabe que dificilmente você ouve: eu sou grato pelo Evangelho. Você não ouve isso. Se o Evangelho não fosse um poder, ninguém seria salvo. Longe de ser motivo de vergonha, o Evangelho para Paulo era motivo de glória e honra, porque ele era o poder de Deus e a justiça de Deus para a sua salvação. E como é que a gente aplica isso? Algumas rápidas aplicações aqui para a gente encerrar. Você é grato a Deus pelo Evangelho? Ou você o ignora, se envergonha dele e às vezes até se esconde dele? Será que você é um crente agente secreto? Sabe qual é o crente agente secreto? Ele é crente 85 anos, mas ninguém sabe que ele é crente. Ele não compartilha com ninguém. Segundo lugar, você está tentando agradar a Deus pelo que você faz, ou você depende da cruz de Jesus por você diante desse Deus? Será que Deus vai aceitar as tuas melhores obras manchadas pelo pecado? Ou será que você vai começar a confiar na cruz de Jesus e caminhar com Ele nesse mundo? Em terceiro lugar, sabe outra coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas? É uma pergunta tão simples, mas profunda, que você ouve de tudo também. A pergunta é simples, eu já fiz aqui para vocês: quem é Jesus para você? Uma pergunta desafiadora. Quem é Jesus para você? É a justiça de Deus sobre a tua vida, para que você não seja mais condenado por todos os teus pecados? Ou Ele é alguém que viveu, morreu, Ele deu um bom exemplo de amor, Ele deixou um ensino precioso registrado na Bíblia, mas agora é você quem resolve a sua vida diante de Deus? A maioria da humanidade caminha nessa esteira, nessa estrada. Jesus é um cara muito bacana, chega a ser um herói, mas não para mim. Diante de Deus sou eu que tenho que resolver a minha vida. É esse Jesus que você segue e confessa como teu Salvador? Esse não é o Jesus que Paulo apresentou aqui no Evangelho. E por último, não tenha vergonha de ser crente. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de vir à igreja domingo, terça, quinta, para adorar e servir a Deus por meio da obra redentora de Jesus. Por quê? Porque é o poder de Deus que está sobre a tua vida, que resgatou das trevas, de um poço de lamaçal, de pecados e de morte. Você foi escolhido do mundo para receber este presente. A fé que você tem foi Deus que te deu, sem mérito teu. Pela fé em Cristo, você está salvo da condenação de teus pecados.
Você agora vive uma vida aprovada diante de Deus nesse mundo. Portanto, sinta a honra desse teu estado de graça, de bem-aventurança, e busque outros pecadores também, aqui nessa cidade de Nova Granada, para que eles também possam descansar das suas obras humanas, para que eles encontrem uma sentença de absolvição dos seus pecados no tribunal de Deus, crendo em Cristo, recebendo sobre si também esse poder de Deus, que é o Evangelho, que nos salvou da condenação de nossos pecados. Aleluia, louvado seja o Evangelho do Senhor. Essa foi a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo Evangelho do Senhor, pelo teu poder que veio sobre nossas vidas para nos salvar da condenação de nossos pecados. Nós te agradecemos porque a fé que tu nos deste é o instrumento desta salvação. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito operou com poder, com força, vencendo a nossa resistência a Cristo, vencendo em nosso coração e em nossa mente. Nós te damos graças, Senhor, e oramos para que o teu Espírito nos fortaleça nessa fé em Cristo a cada dia, nos dê coragem também para proclamar esta salvação diante dos perdidos ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, abra a nossa boca pelo poder do teu Espírito, para proclamarmos este poder que salva o pecador da condenação diante do Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.